Hi people! Hoje nós estamos no segundo vídeo da websérie de 5 vídeos referente ao Setembro Amarelo, que é o setembro de combate e prevenção ao suicídio. Se você não assistiu o vídeo de ontem, então clica aqui. Ontem eu falei um pouco do que é o Setembro Amarelo e qual que é o objetivo, por que ele tem esse nome. E hoje eu trouxe um assunto aqui para vocês referente aos sinais, né? Vocês sabiam que existem sinais de um comportamento suicida e quais são eles? Bom, antes de entrar no tema de hoje, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de comentar sobre esse vídeo. É muito importante pra gente o feedback de vocês. E claro, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Se você é novo por aqui, não esquece de se inscrever, de ligar lá o sininho para você sempre ter notícias, né? Sempre receber as notificações sobre o canal. Bom, meu nome é Lilian Esperandil, para quem não me conhece, eu sou psicóloga, trabalho na área de atendimento clínico e consultoria de carreira e eu decidi fazer essa websérie justamente por conta o Setembro Amarelo, que é realmente o mês em que que existem campanhas, né, cada vez mais referentes ao combate e prevenção do suicídio. A OMS liberou um dado o ano passado que cerca de 800 mil pessoas no mundo cometem suicídio. Então é um dado preocupante, alarmante, que a gente tem que tomar muito cuidado, ter muita atenção, não só com o que a gente sente, mas com o que o outro sente também. Porque a gente vive na correria, né? Eu sempre falo que às vezes a gente não olha nem para dentro e nem para o outro. Então é muito importante a gente estar atento e estarmos conscientes também em relação ao suicídio. Eu separei aqui alguns sinais comportamentais que uma pessoa ela pode emitir quando ela está pensando em cometer o ato. Bom, primeiro, geralmente as pessoas elas começam a se isolar. Então a pessoa ela deixa de frequentar a escola, a faculdade, deixa de ir no trabalho, para de frequentar aquelas reuniões, né, entre os amigos, entre familiares. Então aquela pessoa que ela começa a se isolar demais, que nada faz sentido, que não é legal ela sair, que ela começa a achar que é melhor ela ficar em casa, é melhor ela se isolar. Então, esse pode ser um sinal comportamental referente que a pessoa está precisando de ajuda naquele momento. Então, a gente tem que se atentar a isso. Outro sinal que eu separei aqui para vocês é referente ao desinteresse. Então, de repente, a pessoa ela perde o interesse de fazer as coisas que ela sempre gostou, né? Ou ela perde o interesse de ir visitar lugares que ela sempre visitou, ela simplesmente perde o interesse. Então, temos que observar em relação a isso também, porque é o que eu sempre falo para os meus pacientes: ficar em casa é bom? É ótimo, é maravilhoso, mas também ficar em casa demais o tempo todo é complicado, porque a nossa mente ela começa a se isolar e nós somos seres sociais. O ser humano ele não nasceu para viver sozinho, então a gente precisa se relacionar com o outro. Então temos que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Eu sei da questão da pandemia, do isolamento social, mas a gente também tem que... Existe a internet, né, que dá para fazer bate-papo, happy hour, né, virtualmente, mas é importante a gente sempre estar em contato com o outro. Outro ponto aqui que eu separei também é em relação à alimentação. Então, quando a pessoa ela começa a pensar em suicídio, ou ela come demais, ou ela come de menos. Então, é um tipo de comportamento, ela acaba às vezes gerando algum tipo de transtorno alimentar. Então, a gente tem que também prestar atenção em relação a esse sinal. Outro sinal também é a mudança do sono. Ou a pessoa ela tem insônia demais ou ela dorme demais.
Muitas vezes eu sei que o clima também influencia, às vezes quando tá aquele frio, a pessoa quer ficar em casa, dormindo, aconchegante, mas principalmente para as pessoas que estão trabalhando de home office, tirem o pijama, não fiquem de pijama o tempo todo dentro de casa, porque a nossa mente ela entende, eu estou de pijama, então eu vou dormir. Então tem que tomar um pouco cuidado em relação a isso. Outra coisa que também eu sei que é muito confortável ficar dentro de casa, mas saber que aquele momento está trabalhando, que você tem tarefas para fazer. Então, se você está muito em casa com tempo ocioso, começa a se dar tarefas, começa a colocar objetivos, às vezes fazer um curso, ler um livro. Então, tem que ficar muito atento a esses tipos de detalhes. Outro sinal também comportamental que a pessoa pode emitir é a questão da agressividade. No caso de jovens, a agressividade ela pode ser um pouco confundida com depressão. Aquele comportamento agressivo, de responder, de gritar. Então tem que tomar cuidado que às vezes é o tom de voz que tá mudando. Às vezes o adolescente, geralmente, como ele tá mudando muito o tom de voz, às vezes ele não sabe se ele tá gritando demais, se ele tá falando demais, se ele tá falando baixo, se os pais estão entendendo. Então, por isso que é muito importante o diálogo. O diálogo ele é fundamental para tudo, né? Então, se você percebe que você tá tendo algum tipo desses sinais que eu citei, ou se alguém próximo a você tá tendo algum tipo de sinal, então procure ajuda, pergunte. Às vezes a pessoa ela demora um pouco para falar, porque às vezes ela não quer, às vezes ela acha que você vai achar que é coisa besta, que é bobeira, e nada é bobagem. Um sinal também assim muito importante que eu lembrei agora é em relação às redes sociais. Então, eu sei que as redes sociais estão aí para ajudar, mas cada vez mais os comportamentos eles estão ficando mais virtuais e menos presenciais. E tem pessoas que não gostam, tem pessoas que sempre gostaram de contato mais presencial do que virtual. Então pode ser que a pessoa ela comece a ficar um pouco desequilibrada em relação a isso, ela não confusa. Será que eu tenho que ser das redes sociais mesmo? Ou será que o meu modo de pensar, o meu modo de agir, que eu sempre fiz é o correto? Então tem que entender que às vezes a pessoa ela usa as redes sociais para falar alguma coisa. Às vezes o adolescente, por exemplo, ele está sofrendo bullying na escola. E ele fala para os pais, e os pais falam, é bobagem, é coisa de adolescente, ou é bobagem, é coisa de criança. E não é, né? Às vezes os pais vão até a escola e conversam com a escola, só que não cobram uma posição da escola. Então é muito importante a gente identificar o nosso eu e também identificar os comportamentos do outro, porque às vezes o outro ele precisa de ajuda e ele não sabe como pedir ajuda, ele acha que vai te incomodar e não vai. Então é muito importante a gente estarmos dispostos a conversar, a escutar. Às vezes você percebe alguma coisa na fisionomia da pessoa, pergunte, estimule a pessoa a falar. Então fala, tá tudo bem, aconteceu alguma coisa, eu posso te ajudar, quer sair, tomar um café, né? Claro que agora com a pandemia não tem como, mas às vezes, sei lá, chama a pessoa para ir em casa, né? Se a pessoa tá tomando todos os cuidados, claro. Então é muito importante a gente formar uma corrente de ajuda, tanto para para nós, né, nos ajudarmos, então se ajudar e ajudar o outro também, porque o outro ele precisa também e ele às vezes não sabe como falar, não sabe como se aproximar de você, e a gente tem que mudar esse cenário, principalmente claro que tem outros tipos, né, de transtornos psíquicos, mas a gente tem que mudar principalmente esse cenário de suicídio e mostrar para as pessoas que nós estamos aqui, que nós seres humanos somos seres biopsicossocial e espirituais e que a gente pode sim se ajudar, que nós estamos aqui para ajudar o nosso próximo e também para se conhecer,
tá bom? Se ficou alguma dúvida, deixem aqui no comentário. Se precisar de ajuda e não quiser se identificar, pode mandar um e-mail, é contact.vidareal@gmail.com. Eu sempre deixo também na descrição do vídeo, mas vamos criar essa rede de apoio. E não esqueçam de compartilhar esse vídeo também com outras pessoas. Um beijo e até amanhã. Tchau!